Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente exceto sextas e aos domingos, e domingos fazemos nosso especial Altcoins. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. O fundo do gráfico é composto pelo volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, e os canais que enquadram os preços foram definidos pelo nosso software Wild Horses, que segundo ele melhor representam o seu comportamento. E aqui a gente vê uma aparente interrupção da trajetória altista interpretado pelo gráfico pelo nosso software Wild Horses, que enxerga então uma estabilização, principalmente em relação aos dois topos que nós temos aqui, aproximadamente 4.130 tethers, como sendo o limite dessa movimentação. Então a gente usa sempre esse gráfico aqui como base para as análises das altcoins, e a gente vê aqui que o volume então segue dentro do range 0,75, um desvio padrão acima da média. Isto é positivo, isso nos mantém dentro dessa faixa. Nós emitimos ontem um boletim onde nós imaginávamos, publicado no Twitter e no Telegram, onde nós imaginávamos um eventual mergulho até os 4.000 em função da redução no volume, mas o que aconteceu foi que nas horas seguintes o volume voltou a aumentar, mantendo os preços no patamar em que eles estavam. A nossa expectativa é de que o volume se manteria naquele nível reduzido e dentro da nossa interpretação isso não sustentaria o patamar próximo aos 4.100. Vamos dar uma olhada então nos demais gráficos. Nós temos aqui Ethereum cotado em Bitcoin. Então esse par ele vem apresentando um aumento gradual do volume, porém ainda com alguns retornos em relação à média, em direção à média, mas nós estamos tendo aqui nos últimos dias um volume maior do que nós vínhamos tendo aí já alguns dias mais atrás, já 2 semanas atrás. Então nós estávamos com volume bastante dentro da média, nós vínhamos vindo aí de uma redução dos últimos movimentos bruscos, vínhamos tendo uma redução, e aí chegamos então no fundo da escala, em volumes dentro da média, e aí nós começamos lentamente a nos distanciar dela, e agora estamos aí nos mantendo num patamar levemente acima, algo em torno de 0,25, 0,50 desvios padrão acima da média. Esse volume, na nossa opinião, ele é suficiente para nos manter dentro dessa região de congestionamento que a gente se encontra aqui, uma região razoavelmente ampla, em torno dos 34 aos 35 e meio, apesar de nós termos aí um aparente viés de baixo com topos descendentes. Nós acreditamos que o volume, como ele tem subido nos últimos dias, ele vai nos permitir fazer alguns testes aqui a esse topo. Nós já vamos dar uma olhada nisso aí dentro de uma perspectiva semanal dentro do mercado. Vamos dar uma olhada em LTC, e aqui a situação é exatamente ao contrário. Interessante como esses dois pares têm um comportamento bastante distinto. Então aqui o que nós vemos é exatamente o volume convergindo e se mantendo dentro de volumes médios, enquanto o preço se mantém no topo, e nós temos aqui que os períodos de ascensão foram todos eles com grandes volumes. Então nós imaginamos que é um momento em que os preços da Litecoin cotada em Bitcoin vão sofrer uma realização. Então nós estamos vendo aí uma redução desse preço. Quem sabe nós já vamos dar uma olhada ali até um pouco acima de 12.000. Então isso vai ficar claro aí na consequência da nossa análise. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa então para o final do dia de hoje. Bitcoin 4.107 tethers na exchange Binance, então para esse dia 31 de março, no intervalo admitido de 4.077 a 4.136. Então aqui a expectativa é que não vai ter mergulho, nós vamos ficar aí praticamente dentro do range onde nós nos encontramos. Aliás, estamos aí orbitando nesse momento logo abaixo da nossa expectativa para o final do dia, o que dificilmente então se verifica, porque a volatilidade que existe nesse ativo na Bitcoin cotada em Tether é bastante grande, e é muito difícil que agora nós nos mantenhamos no mesmo nível ao final do dia, praticamente 14 horas desde aqui. Vamos dar uma olhada então nos demais ativos. A gente vê aqui Ethereum cotado então em Bitcoins. A gente vê nossa margem de erro, ela recuou. Para quem acompanhou nossa análise na semana passada, ela estava logo acima de 1%.
perto de 2, agora ela recuou bastante. Nós vemos aqui também um aumento na correlação entre preço e volume, porém ainda uma correlação bem mais baixa, em torno de 50%, vindo da casa dos 30%. Isso mostra que os preços seguem sendo governados por outro sinal. Na nossa opinião, a gente ainda não investigou isso, mas provavelmente os preços da Bitcoin têm então aqui um papel relevante além do próprio volume negociado pelo ativo, o que é natural. Se tu vai ter um movimento brusco, ele deve se expressar dentro do volume. Então a nossa expectativa é terminar o dia em 34,6 mili, no intervalo admitido entre 34,3 a 34,8 mili. Então isso sempre na exchange Binance. Vamos dar uma olhada no outro par. Então aqui a gente tem uma figura muito colorida, com fundo aí um degradê muito bonito indo do âmbar aí para o azul turquesa. E aí nós temos a expectativa do final do dia de hoje em 14,9, quase 15 mili. A gente vê um intervalo admitido de 14,7 a exatamente 15 mili. Então a gente está vendo um leve viés de alta para o dia de hoje em relativo ao fechamento anterior. Aqui a nossa margem de erro segue em torno de 1%. Com os preços variando aproximadamente o dobro disso, então algo abaixo de 2% de um dia para o outro. Então a nossa expectativa aqui é de uma leve alta, porém a gente chama atenção, nós estamos praticamente com nenhuma, porém algo negativa, correlação entre os preços. Nesse caso aqui, mais volume derrubaria os preços, porém como a correlação é bastante baixa, a gente acredita que ele está se passando, quem sabe, numa transição de uma dependência positiva do volume para uma dependência negativa, ou seja, inicialmente mais volume é positivo e nós estamos indo para um momento onde mais volume não é positivo. Isso pode estar associado ao que nós vamos mostrar em seguida agora para vocês. Então vamos dar uma olhada no mercado. Começamos aí com Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Mercado bear das criptomoedas acabou, afirma Alex Krieger. Bom, vamos definir o que é um mercado bear, o que é um mercado bull, ok? Então, dentro da definição mais aceita ou mais usada ou mais referenciada em Wall Street, um mercado bear começa quando tu tem um recuo de 20% desde o topo do movimento, e um mercado bull, então, quando tu tem um distanciamento, um retorno, uma alta de 20% a partir do fundo do movimento. Então, por exemplo, nós tivemos aí o mercado de ações americano, em especial ali o SP 500, o Nasdaq e o Dow Jones Index, né, o Average 30, a média das 30 maiores empresas negociadas na New York Security Exchange. Nós tivemos ali um recuo de 20% desde o topo histórico. Nós entramos em bear market e depois nós saímos do bear market porque nós tivemos aí uma recuperação ao longo desse ano. Então nós terminamos o ano, dezembro, ali em bear market, e nós iniciamos janeiro no melhor janeiro praticamente, acho que dos últimos 20 anos que Wall Street viu. Então isso nos tirou do bear market. Então foi um bear market técnico de curta duração. Então é muito relativo a ideia de bear market ou bull market, por exemplo, não necessariamente está associado com, é estranho isso, trajetória de alta ou trajetória de baixa, porque, por exemplo, nós entramos num bear market, mas nós não entramos numa tendência de baixa. E nós podemos estar, então, o bear market pode ter acabado, ele não significa que nós estamos numa tendência de alta. Então vamos dar uma olhada na CoinMarketCap, agora agregador de dados, e aí nós temos aí nesse momento o benchmark de Bitcoin avaliado em 4.100, ele vem subindo, ele teve um spike aí nas últimas horas, o Ethereum 141 mostrando uma força, nós já vamos ressaltar isso para vocês, Ripple mantendo aí a casa dos 30 centavos, batendo a porta dos 31, EOS se mantendo acima dos $4, Litecoin então $60, recuando um pouco quando tinha atingido os 61, Bitcoin Cash então perdendo a casa dos 170 e Binance Coin rompendo para cima os 16,70 em 17,20.
Muito bom, parabéns, fazendo aí o novo ingresso. A gente ainda não olhou essa coin novamente desde a nossa última análise, mas ela provavelmente então conseguiu a força necessária. A gente tinha avisado que ela ia ter uma resistência em 16,70, ela ia precisar mais volume. A gente tem que conferir isso, quem sabe agora. Vamos dar uma olhada então aqui no volume. Nós temos aí, uau, as nossas exchanges desapareceram do radar. Nós temos aí apenas a Huobi Global, que eu particularmente acompanho, mas não consideramos aqui ela muito na nossa análise diária, mas ela está fazendo aí 812 milhões. Então nós utilizamos ela no nosso índice ali da predição da Bitcoin. 812 milhões nas últimas 24 horas e as demais desapareceram. Aqui Binance 655 milhões, mas recuando com uma queda de 30% nas últimas 24 horas. E OKEx 572 também recuando 25%. Então a gente vê aí um recuo bastante expressivo do volume dessas exchanges. O Huobi então aumentando, porém não conseguindo compensar toda essa diferença. Entramos aí então Bitcoin cotado em Tether, dentro do gráfico de 1 hora, nós vemos aí a oscilação se mantendo acima dos 4.083, 4.080 Tethers, porém com uma dificuldade aí para romper a marca dos 100, então 4.106 aqui como topo. Essa região aí, na realidade, acima dos 4.100 ela já está tendo aí uma certa dificuldade de romper. O volume se mantém estável e se mantém mais elevado do que os fundos que nós tivemos, mínimos. Então nós acreditamos aí que esse volume é suficiente para manter ele dentro desse range e eventualmente fazer uns testes aqui a marca dos 4.100. Nós não acreditamos num recuo. A gente vê aqui essa elevação que teve no volume, na nossa opinião foi suficiente para impedir a queda. Nós estávamos aí com volume em torno de 20-30% abaixo do que nós estamos apresentando nas últimas horas, quando nós emitimos o boletim de que uma queda era possível, uma visita até, quem sabe, os 4.000 pontos, né? Então não aconteceu, nós conseguimos então essa elevação do volume e por conta disso, na nossa opinião, os preços assim se mantiveram. E aí a gente entra aqui em Ethereum cotada em Bitcoin. A gente vê uma coisa interessante, o volume desse par vem aumentando comparado com o volume que a gente visitou aqui no fundo no início de fevereiro. Nós estávamos aí num fundo de volume, um volume bastante baixo, e agora nós estamos aí operando em torno de 30% acima desse volume, e nós acreditamos que esse volume é suficiente para manter os preços do par Ethereum Bitcoin cotados aí acima dos 34 mil. E possivelmente fazendo alguns testes então aos 35.500 dentro desse range. Nós não acreditamos que eles consigam romper isso. Quando nós tivemos esse rompimento aqui dos 35 da marca dos 35, nós tivemos aí um volume bem maior do que o apresentado, em torno de 60% maior do que o volume apresentado atualmente e mais do que o dobro aí do fundo da movimentação. Então nós vamos precisar, para romper a marca dos 35 mil, mais volume do que nós estamos apresentando, quanto em torno de 60% a mais para conseguir fazer esse rompimento. Vamos dar uma olhada então na perspectiva semanal, e aí o que a gente vê é que esse par está orbitando bem no fundo da faixa das últimas semanas desde 2017. Então, desde agosto de 2017, nós estamos praticamente no fundo. Então, existe um upside significativo e, mais interessante, o volume que nós estamos apresentando nas últimas semanas é bem maior do que nós vínhamos apresentando ao longo da trajetória, ou seja, ela veio ganhando liquidez e ele é compatível com os volumes que nós tivemos quando nós fizemos a alçada de voo até a relação de 100 mil. Então, existe um potencial altista bastante grande. A gente pode ver aqui que a volatilidade ela está recuando, mas o volume vem se mantendo elevado e isso aí é positivo. Também esse volume é da mesma ordem quando nós interrompemos a queda aqui que vinha acontecendo desde os 90, 80 mil até a região dos 31 mil. Então nós tivemos um volume da ordem praticamente que nós vemos apresentando aqui nas últimas semanas. Evidentemente nessa semana que está acabando hoje,
ele recuou um pouco na semana anterior também, mas na média aqui nós estamos nos mantendo num patamar algo mais elevado. Então, nós acreditamos que com uma elevação aí de 20 a 30% nesse volume, nós conseguimos fazer um teste aqui na marca do topo semanal, quem sabe em 38 mil, e 50 a 60% a mais a gente, quem sabe, consegue fazer mais uma tentativa de alta, buscando então provavelmente aqui os 55 mil. Então vamos acompanhar aqui a evolução, mas isso é um movimento de semanas, tá? Então isso deve levar em torno de 4 ou 8 semanas para começar a se definir. Dando uma olhada aqui em Litecoin, então cotada em BTC, a gente vê aqui novamente uma figura contrária, a gente vê aqui dentro do gráfico diário, os preços se mantendo dentro de um canal horizontal junto ao topo dessa movimentação, porém o volume vem decaindo com o tempo, em especial aqui nos últimos dias, e por conta disso nós acreditamos num mergulho. Esse mergulho ele poderia vir aqui até a casa dos 12 mil, né? 12.2, quem sabe fazendo no fundo até 11.7. Tá? Por que isso? Vamos dar uma olhada aqui no volume, no gráfico semanal. Nós vemos aqui que o volume caiu bastante nas últimas semanas. Nós tivemos aqui uma grande ascensão dos preços associada a fortes volumes, e esse volume vem deixando o ativo. Então é natural sim que nós tenhamos um recuo, e esse recuo pode ser bastante expressivo. Esse recuo pode chegar assim, como se for comparar com os níveis que nós estamos tendo, ele pode chegar até os 7 mil. Então seria um recuo de 50% na valoração desse par. Então a gente tem que ficar atento. Um primeiro mergulho ele poderia acontecer tranquilamente até os 12, então 12.5, quem sabe 11.6 nessa região aqui. Então a expectativa de downside nesse par é bastante grande, ao contrário, a expectativa de upside no Ethereum ela é também razoável. Então, pensando em uma recolocação, uma realocação de ativos, diminuir a exposição a Litecoin e aumentar a exposição a Ethereum pode ser um bom negócio nesse momento. Pessoal, essa foi a nossa análise, mas antes de encerrar, a gente comentou, a gente gostaria então de dar uma analisada na Binance para ver o que aconteceu com o seu volume. Então estamos fazendo isso agora. A gente vê aqui o gráfico semanal. O gráfico semanal ele segue em alta. Nós rompemos o topo, mas o volume vem recuando. Mas nós ainda estamos aí com um volume razoável para o nível de preço que nós estamos. A gente pode ver que essa semana que está terminando agora está ali na casa dos 17.3, 17.4, muito parecido com o volume que nós tivemos, que nos levou aos 16.6, não conseguiu passar dos 16.7. Então, porém, se ele continuar recuando o volume, ou seja, se na semana seguinte nós tivermos um volume menor, provavelmente nós vamos iniciar então um movimento de realização, quem sabe aí até a marca dos 10, quem sabe um pouco antes segurando nos 12, quem sabe um pouco antes segurando nos 14. Ainda é um pouco cedo para falar, vai depender de quão rápido e até onde reduz-se o volume negociado, mas para ele continuar subindo, nós vamos precisar sim de mais volume, ao menos aqui é o que mostra o gráfico semanal. Dando uma olhada no gráfico diário, nós vemos aqui os preços então mantendo um nível de volume estável aqui nos últimos dias, porém os preços estão se dilatando, então nós acreditamos que essa extensão dos preços está perto do seu final. Então fizemos aí a complementação da nossa análise com a Binance Coin. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tenham todos um bom domingo, não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações. Se tem alguma coisa que nós falamos que vocês consideram importante, apresentem isso para os seus colegas, para os seus amigos. É sempre importante aumentar a discussão sobre o que está acontecendo no mercado, o que pode estar por trás dos movimentos. É uma discussão bastante instrutiva e ajuda vocês a enxergar de uma perspectiva distinta os ativos no qual vocês estão investindo. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, amanhã, segunda-feira, então, voltamos aí com a nossa análise da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Então, aguardamos vocês. Até lá. Tchau.